Hoje, vamos explorar um lugar que poucos ousam conhecer. Um país envolto em mistério, em segredos guardados a 7 chaves. A Coreia do Norte. Fala, pessoal, aqui é o Victor Kaue, do canal Top Curiosidades. E hoje, temos uma viagem que vai além da imaginação. Vamos explorar juntos os 30 fatos mais surpreendentes e bizarros sobre a Coreia do Norte. Eu sei o que você está pensando. Mas, Victor, a Coreia do Norte é um país tão fechado, como podemos saber o que realmente acontece lá? E é exatamente isso que vamos descobrir. Agora, eu tenho uma pergunta para você. O que você acha de um lugar onde até a música é controlada pelo governo? Onde a internet é uma extensão da propaganda estatal? Ou então, onde a história que você aprende na escola pode ser completamente diferente da nossa? Parece ficção, né? Mas não é ficção. Vamos mergulhar nesse universo totalmente diferente do nosso e descobrir os segredos mais impressionantes da Coreia do Norte. A primeira curiosidade vai te surpreender. Curiosidade 1. O calendário Juche, o ano 112. Você sabia que na Coreia do Norte, o ano atual não é 2023? Por lá, eles estão no ano 112. Isso mesmo, 112. Isso é devido ao calendário Juche, que começa a contagem a partir do nascimento de Kim Il-sung, o avô de Kim Jong-un. Eles acreditam que o nascimento de Kim Il-sung foi o marco que deu início a uma nova era para o país. E esse calendário é tão importante que influencia até o dia a dia das pessoas na Coreia do Norte. Imagina você ter que viver em um calendário completamente diferente? Seria confuso, né? Parece até que estamos falando de uma realidade paralela, não é? Imagina o quanto essa separação entre o calendário do resto do mundo e o deles reforça a ideia de que eles estão em uma linha do tempo única, quase isolada do que acontece fora. Curiosidade 2. A geografia e o orgulho da Coreia. Agora, se você acha que o tamanho de um país define sua importância, saiba que a Coreia do Norte é quase do mesmo tamanho da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Mas adivinhe, eles não gostam nem um pouco dessa história de norte. Eles se chamam simplesmente Coreia. E o norte é uma adição meio indesejada, se é que podemos dizer assim. Essa visão de se considerarem a verdadeira Coreia mostra um pouco de como eles percebem sua identidade. É como se o resto do mundo não existisse, e sua visão é a única que importa. É curioso como a geografia pode ter tanto impacto em um lugar. Como se a Coreia do Norte, ao se isolar do resto do mundo, tivesse criado sua própria versão da história e da identidade. Acho que é um reflexo de um país que se vê como único, não só fisicamente, mas ideologicamente. Curiosidade 3. A internet, o país virtual da propaganda. E o que você diria se eu te contasse que a internet na Coreia do Norte não é nada parecida com a nossa? Por lá, é completamente controlada pelo governo. E o que você encontra é praticamente só propaganda. Ninguém pode acessar as redes sociais como a gente. E a internet é uma versão muito mais restrita e vigiada. Imagina viver em um mundo onde você não pode pesquisar livremente? Cada clique seu seria monitorado. Você consegue se imaginar em um ambiente tão controlado assim? Eu fico pensando, a internet poderia ser a nossa maior fonte de liberdade, mas em lugares como a Coreia do Norte, ela é apenas mais uma ferramenta de controle. É surreal, né? Como seria viver em um mundo onde seu acesso ao conhecimento e à comunicação é estritamente limitado? E quem diria que um simples erro de digitação poderia causar tanto estrago, né? Em 2013, um jornalista norte-coreano foi preso e condenado só por cometer um erro de digitação. Curiosidade 5. A bebida sem ressaca. Agora, uma curiosidade bem inusitada para você. A Coreia do Norte alega ter inventado uma bebida alcoólica sem ressaca. Parece uma invenção daquelas de ficção científica, né? Parece que lá as prioridades são um tanto diferentes, né? Enquanto a internet é restrita, o governo se preocupa com a ressaca da população. Não sei se devemos rir ou ficar preocupado. Curiosidade 6. A história trágica do militar com o lança-chamas. Infelizmente, a história na Coreia do Norte também tem seu lado sombrio. Em 2012, um militar foi executado com um lança-chama. E sabe o motivo? Ele foi pego bebendo durante o período de luto pela morte de Kim Jong-il, o pai de Kim Jong-un. Parece que até o luto tem suas regras rigorosas por lá. Essa história mostra o quão rigoroso o regime é. O mais triste
é que a vida humana parece ser dispensável diante do que é considerado um erro. A falta de liberdade para sequer lidar com o luto é algo quase impensável. Curiosidade 7. A música controlada pelo Estado. Você sabia que toda a música na Coreia do Norte é controlada pelo governo? Isso mesmo, só se pode ouvir músicas que glorifiquem o regime e seus líderes. E se você for pego ouvindo algo fora da linha, como, sei lá, K-pop, as consequências podem ser terríveis. Curiosidade 8. As eleições na Coreia do Norte. Você pode até pensar que a Coreia do Norte é um lugar onde a democracia é uma realidade. Mas se você acha que por lá existem várias opções em uma eleição, bom, acho que você vai se surpreender. As eleições na Coreia do Norte são realizadas a cada 5 anos. Mas adivinhe, a cédula de votação só tem uma opção. Curiosidade 9. A legalização da maconha. Agora, outra curiosidade que vai te fazer pensar. Sabia que na Coreia do Norte a maconha é legalizada? Curiosidade 10. A história do militar executado. Durante o luto. Essa é uma história triste e perturbadora. Em 2012, um militar norte-coreano foi executado com um lança-chamas por beber durante o período de luto pela morte de Kim Jong-il. Parece um pesadelo, mas para os norte-coreanos, a lealdade ao regime é uma questão de vida ou morte. Curiosidade 11. A mítica descoberta dos unicórnios. Agora, você está pronto para uma surpresa. Unicórnios. Sim, você não ouviu errado. Em 2012, os norte-coreanos alegaram ter encontrado uma camada de unicórnios em um sítio arqueológico. Isso mesmo, unicórnio. Curiosidade 12. O sistema político do Juche e a autossuficiência. A Coreia do Norte se autodenomina um país baseado no sistema político do Juche, que pode ser traduzido como autossuficiência. Ou seja, o país se vê como completamente independente, sem necessidade de ajuda externa, vivendo de acordo com seus próprios princípios. Curiosidade 13. Eleições com uma única opção. Como falei antes, as eleições na Coreia do Norte são uma verdadeira piada, mas vale a pena reforçar o quanto isso é bizarro. A cédula só tem uma opção. E adivinhe, você é obrigado a votar. Curiosidade 14. O espetáculo Arirang Mass Game. E quem aqui gosta de espetáculos de massa? Na Coreia do Norte temos o Arirang Mass Game, um evento gigantesco que reúne milhares de pessoas para performances que glorificam o regime e seus líderes. É uma mega produção de propaganda, onde cada movimento e cada gesto tem um propósito: mostrar ao mundo que o regime é forte, unido e capaz de dominar até as artes. Curiosidade 15. A inacreditável arquitetura de Pyongyang. Vamos falar um pouco de arquitetura agora. A capital, Pyongyang, é conhecida por seus edifícios monumentais, e muitos desses prédios são construídos com um único objetivo: impressionar. A cidade é repleta de grandes obras e a maioria delas tem um simbolismo muito forte relacionado ao regime. Entre elas, destaca-se a Torre da Ideia Juche, que simboliza os princípios da autossuficiência do país. Curiosidade 16. A alimentação restrita e a escassez de recursos. Quando o assunto é comida, a Coreia do Norte enfrenta grandes desafios. Arroz, legumes e carne são os principais alimentos da dieta norte-coreana. Mas a escassez de alimento e o racionamento severo tornam a situação muito mais difícil para a população. Curiosidade 17. Kim Jong-un e seu suposto poder sobre o clima. Agora, um fato curioso e até um pouco místico sobre Kim Jong-un. Dizem que ele tem o poder de controlar o clima. E mais. Curiosidade 18. A família Kim como divindades. A família Kim, que governa a Coreia do Norte, adorada como uma espécie de divindade. Desde a infância, as pessoas são ensinadas a reverenciar seus líderes com um nível de dedicação que chega a ser quase religioso. Kim Il-sung, o avô de Kim Jong-un, é considerado o deus da nação, e qualquer crítica a ele ou aos outros membros da família é proibida. Curiosidade 19. A Zona Desmilitarizada, DMZ, o maior ponto de tensão do mundo. A Zona Desmilitarizada, DMZ, é a área mais militarizada do mundo e está localizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Essa região tem sido o ponto de tensão desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953. Mesmo após tantos anos, o local ainda é um símbolo do conflito que nunca foi completamente resolvido. Curiosidade 20. Kim Jong-un e seu amor pelo basquete. Aqui vai uma curiosidade mais leve. Kim Jong-un
é fã de basquete e tem uma verdadeira admiração por Dennis Rodman, aquele ex-jogador da NBA. A amizade dos dois chegou a ser um símbolo de uma ligação inesperada entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Curiosidade 21. O sistema de castas, o Songbun. Na Coreia do Norte, a sociedade é dividida em castas e esse sistema é chamado de Songbun. Ele classifica os cidadãos com base em sua lealdade ao regime. Quem nasce em uma família de boa casta tem mais direitos e privilégios, enquanto os de castas inferiores enfrentam grandes dificuldades para prosperar. Curiosidade 22. O controle estatal da economia. A economia da Coreia do Norte é fortemente controlada pelo Estado. Não há praticamente nenhum setor privado, o que significa que praticamente tudo é administrado por um governo centralizado. Isso leva a uma economia extremamente monolítica, com pouquíssima diversidade. Curiosidade 23. A propaganda. Como parte do cotidiano, a propaganda desempenha um papel fundamental na vida cotidiana da população norte-coreana. Desde jovens, as pessoas são expostas a uma narrativa que exalta os líderes e promove a ideologia do regime. As crianças são ensinadas desde cedo a venerar os líderes da dinastia Kim e a seguir os princípios do regime, como se fosse uma religião estatal. Curiosidade 25. O exército da Coreia tem um poder imenso. A Coreia do Norte possui uma das maiores forças armadas do mundo em termos de proporção da população. O exército norte-coreano é gigantesco e a militarização do país é uma das principais características do regime. Curiosidade 26. A restrição à liberdade de movimento. O cerco à liberdade. Curiosidade 27. O programa nuclear e as sanções internacionais. O país tem investido pesadamente no desenvolvimento de mísseis nucleares, o que gerou sanções internacionais e uma série de tensões com países ao redor do mundo, especialmente com os Estados Unidos e seus aliados. Curiosidade 28. A censura e o controle da mídia. A mídia é totalmente controlada pelo Estado e qualquer tipo de notícia ou informação que não seja favorável ao regime é imediatamente censurada. Curiosidade 29. As minorias étnicas na Coreia do Norte. Embora a maioria da população seja etnicamente coreana, existem algumas minorias que vivem na Coreia do Norte, como os chineses étnicos. Curiosidade 30. O Dia da Vitória na Grande Guerra Patriótica. E para encerrar, temos o Dia da Vitória na Grande Guerra Patriótica, uma data que é celebrada todos os anos na Coreia do Norte para marcar a vitória sobre as forças japonesas durante a Segunda Guerra Mundial. Algumas dessas curiosidades realmente desafiam as nossas percepções sobre um dos países mais misteriosos e fechados do mundo, não é mesmo? E aí, pessoal? O que acharam dessa viagem pela Coreia do Norte? Bom, se você achou esse vídeo interessante e quer mais curiosidades como essas, já deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as novidades. Eu sou o Victor Kawi e este foi o Top Curiosidades.